inovadoras, inspiradoras e disruptivas para que a gente otimize os nossos negócios e contribuir para que a gente supere esses cenários tempestuosos nos quais estamos vivendo hoje. Então vamos começar trazendo alguns pontos do que nós discutimos na terça-feira. Vamos nessa, Betão? Bora. Bora. A cara tá de sono porque o turno da noite foi pesado. O turno da noite foi pesado? O barco? Você teve que dobrar o turno da noite hoje, Betão? Acho que foi você, né? Eu dobrei. Hoje eu dobrei, hoje eu estou cansado, mas vamos lá. Então, só para nós iniciarmos, se vocês se lembram, eu vou pedir para vocês se conectarem no Arra Slides. Quem tiver no seu celular o leitor de código de barra, de QR Code, é só colocar em cima e você vai direto para o nosso Arra, para você poder acompanhar a nossa apresentação e as nossas interações. Para quem não tiver a opção de leitor de QR Code, é só você colocar no seu navegador arraslides.com/era em letra maiúscula e a data de hoje, 27/08. Vamos lá? Aguardando aí a entrada de vocês. Você tem... Então lá, mais uma vez as instruções. Lembrando que se Aponta não tem... a própria câmera de fotografia já faz isso. A câmera de fotografia, você pega o QR Code, você vai clicar em cima da sua tela e já vai conectar no Arra Slides na nossa apresentação. Se você não tiver leitor de QR Code, você entra no seu navegador, colocando este endereço, arraslides.com, em letra minúscula, /era 27/08. Tranquilo? Bora. Vamos embora? Então vamos lá. Beto, eu queria começar hoje, como nós combinamos na terça-feira, trazendo algumas questões que as pessoas perguntaram e que você não pôde responder todas. Uma delas fala sobre a nossa próxima aventura, a sua próxima jornada em 2022, e essa eu gostaria de jogar para o final dessa apresentação de hoje. Lembrando que aventura é quem mora em São Paulo. Eu não sou aventureiro, eu sou viajante. Você é viajante, perfeito. Então a gente não vai falar de aventura, a gente vai falar de viagem. Mas teve uma pergunta aqui que infelizmente a pessoa não se identificou, e ele diz o seguinte: eu sempre ouvi dizer que você, e você mesmo citou, que o mar calmo nunca faz bons marinheiros. Mas como você me explica as suas piores experiências em mares calmos? É uma ironia, né? Porque o mar calmo, na verdade, é a impossibilidade, quando eu calmaria, né? É a impossibilidade de você fazer alguma coisa, né? E quando a gente lê os relatos, né, dos motins na época das caravelas, os motins nunca aconteciam quando o barco estava andando, acontecia quando estava parado, né? Porque eles pegavam muitas calmarias, né? Inclusive, quando você sai do hemisfério norte para o hemisfério sul e atravessa a linha do Equador, a região chama doldrums, zonas de calmaria, né? É uma faixa de 500 milhas que não tem vento. Então, a calmaria é a tempestade dentro da gente, porque é aquela coisa, cabeça vazia, oficina do diabo. Na hora que você não tem atividade, você fica à mercê da tua mente, dos teus pensamentos. Normalmente, a gente cria uma expectativa de data, a gente imagina que vai atravessar e fazer uma viagem em X dias, né? E quando chega uma calmaria que normalmente não está planejada, você frustra, né, essa expectativa, porque você pensa num cronograma, você pensa numa época de ventos, não é simplesmente porque você quer chegar, é porque toda viagem tem um planejamento meteorológico em cima de incidências de ventos mais prováveis nessa época do ano ou não. Então, por exemplo, na primeira viagem Miami-Ilhabela, a gente não podia fazer a viagem no segundo semestre, porque tem furacão. Hoje está chegando um furacão no Golfo do México, né, nos Estados Unidos, mas
Os furacões só acontecem no segundo semestre, então a gente tem que ir embora do Caribe em maio. Então semestre. a viagem não pode atrasar por causa de quebra, de meteorologia, a gente tem que estar fora do Caribe, é uma questão de segurança. A mesma coisa no Pacífico, quando aconteceu, e a mesma coisa no caso do Atlântico, quando a gente pegou essa calmaria, foi muito frustrante, porque a gente já havia saído da África do Sul tarde, por causa de atraso de construção de barco e tudo mais. E se a gente chegasse no Brasil mais que abril, a gente não ia descer a costa brasileira com vento favorável, a gente ia descer com uma frente fria. E isso mudava muito a viagem. Então... Você tem que aproveitar todas essas janelas de tempo específicas. Então, quando você está lá parado, 9 dias, tomando sol no meio do Oceano Atlântico, você e teu amigo, não dá mais para contar uma piada, não dá para contar nada novo. Os dois já se conhecem. E o tempo está passando e a meteorologia na costa brasileira cada vez vai ser pior. Quanto mais a gente atrasa, você fica irritado, a gente fala, fica vendido, né? Fica vendido, complicado. Legal. Beto, vamos puxar só mais uma pergunta para a gente começar a falar da nossa grande jornada de hoje. E essa pergunta achei interessante, né? Não sei também de quem é, mas assim, você tem mentores que ajudam você nas suas decisões? Né? Quem são, se você pode dizer? Claro, vários, né? Durante um processo de planejamento de uma viagem como essa, vamos dizer, a ideia inicial é minha, eu começo o projeto com uma ideia que eu tive de fazer uma viagem, por exemplo, atravessar o Pacífico. Eu começo a construir essa viagem imaginária no começo, né? E colocando as dificuldades que eu vou ter. O barco não tem cabine, não tem autonomia, não tem energia, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu vou buscar montar uma equipe. Quem são essas pessoas que vão fazer essa viagem? E aí eu vou atrás dos especialistas. E mesmo a equipe do barco, muitas vezes, não tem todos os especialistas. A gente vai procurar um meteorologista, um engenheiro para a construção do barco, a gente vai procurar a Marinha para saber as especificações de cada regulamentação, de cada água territorial, as leis. É complexo. Então, são muitas as pessoas que a gente acaba consultando antes de começar o projeto. E lembrando que nas primeiras viagens a gente não tinha o Google, né? Hoje em dia o Google é um especialista também, né? Facilita bastante. A gente vai buscar muita informação na internet, por exemplo, estatísticas meteorológicas, na época, vamos dizer, janeiro, como é que está os ventos naquela região que a gente vai estar nos últimos 50 anos. Então você tem uma média. Uma média, você sabe. A gente, assim, todas as viagens foram feitas em cima de planejamento meteorológico. Porque embora, talvez as pessoas não saibam, embora o oceano você não passe sempre pelo mesmo lugar, o oceano tem estradas de vento. E essas estradas de vento, elas funcionam, às vezes no primeiro semestre a estrada é diferente do que no segundo semestre. Então a gente tem que estudar essas condições para escolher a época correta. Num barco maior, as pessoas fazem isso, mas não com o rigor que a gente faz. Porque um barco grande tem uma condição muito diferente da nossa. Pelo fato do cara tem cabine, a gente não tem cabine. Então a gente tem que usar a natureza a nosso favor. Perfeito. Beto, vamos então começar realmente a nossa segunda jornada do dia 27, falando da travessia do Drake. Antes da gente começar, eu queria provocar uma reflexão com você de alguns pontos que a gente já discutiu. O primeiro deles é ser um bom administrador de risco, e como é que a gente avalia cenários em ambientes tempestuosos ou inóspitos, como você sempre fala, e a grande necessidade que a gente tem de sobreviver, realmente atingir o nosso objetivo, ter o foco no destino. Se não me engano, você falou que o Duncan tinha as 3 palavras-chave dele, persistência, paciência e prudência, não é isso? Sim. Que esse era o lema de vocês para fazer essa travessia. E aí eu vou jogar para você a pergunta, Beto, por que fazer uma travessia de um negócio onde você tinha só 5% de chance, se tudo desse certo, de conseguir?
Vamos lá? Pedro, essa é uma pergunta difícil, porque ela pode ser até filosófica, mas o Duncan Ross foi meu companheiro de viagem, né? Ele foi meu companheiro na Entre Trópicos também. Uhum. E a Entre Trópicos foi Miami e Ilhabela, né, em 94. E quando eu pensei nessa viagem, essa viagem começou de um jeito até irônico, né? Quando nós terminamos a Rota Austral no Rio de Janeiro, né, o Gui, o Felipe, o Santiago e eu, nós chegamos no Boat Show do Rio. A abertura do Boat Show era a nossa chegada. Isso foi em 2001. Certo. E aí eu encontrei o Amir Klink, nós somos amigos de moleque, o Amir fez uma brincadeira. Ele falou assim, era mais fácil ter ido para a Antártica. Vocês subiram o Everest de sandália havaiana. Eu falei, puxa, Amir, boa ideia. Mas ele falou, não, mas eu só estou falando uma brincadeira. Mas eu voltei para São Paulo pensando se era possível um barco aberto cruzar o Drake para a Antártica. E no primeiro momento eu escrevi num pedaço de papel tudo que impedia uma pessoa de bom senso de fazer uma viagem como essa. Certo. E eu falei assim, mas deixa eu pensar bem aqui, deixa eu olhar essa primeira questão. E comecei a estudar todas essas questões proibitivas, né? Tudo que me impedia de ir com segurança para a Antártica num barco aberto, coisa que nunca ninguém havia feito. E o que eu aprendi na primeira e na segunda viagem é que a viagem ela começa no dia que você tem a ideia, na sua casa. Interessante. Porque você começa a desenhar nesse dia, mentalmente, uma possibilidade. Você começa a construir essa viagem mental. E eu tive, assim, eu percebi que era tão bom fazer a viagem como fazer essa viagem anterior. Entendi. Então, assim, quanto mais difícil, mais me atraía. Mas te dava vontade de realmente fazer, independente dela ter... Porque eu ia ter que estudar muita coisa. Se tem uma coisa que eu gosto, é falar assim, não faz. Acho que começou com a minha mãe, falou, não faz, eu ia lá e fazia. Então, não faz por quê? Tudo bem, pode ser que eu não faça, eu não sou prepotente, nem tenho presunção de achar que eu posso fazer tudo. Porém, eu tenho uma filosofia, toda muralha tem uma fresta. E muitas vezes encontrar essa fresta significa você se superar, significa você aprender o que você não sabe, significa você montar um time de pessoas que são melhores que você. Né? Então, eu, como empreendedor, eu tenho um aprendizado que eu trago desde a época que eu tive restaurantes. Normalmente, o empreendedor, ele não tem o perfil de ser um bom gestor. Então, o empreendedor é aquele que é um visionário, que tem a ideia. Mas para fazer a gestão, você tem que chamar especialistas. Você tem que ter quem sabe mais que você, quem faz melhor que você, quem pode fazer. Sim, eu não vou chamei o Duncan para fazer a viagem comigo, porque eu sei que ele veleja melhor que eu. Eu não vou dormir amarrado no Drake com um cara que veleja pior que eu. Você vai passar o dia 24 horas acordado e não vai ter essa confiança. Então, a grande motivação, respondendo é isso, a grande motivação é saber que você vai desenvolver um projeto que vai trazer aprendizado, desenvolvimento, conhecimento e aos olhos das pessoas distraídas, elas podem nos chamar de louco, mas elas não entendem que no dia que a gente começou a viagem, a gente já andou 18 meses nessa viagem. Legal. Então tem todo um tempo mínimo de preparação. Você está falando 1 ano e meio, 2 anos. De preparação e de interiorização, que é você colocar dentro de você essa viagem. Porque as coisas acontecem, como eu contei na semana passada, anteontem, né? A história do GNU lá, que você só vai pegar o GNU. Na verdade, você faz a viagem antes. Você prepara na noite da festa, né? Da tribo, e depois no dia seguinte você só vai buscar a gente, quando a gente foi cruzar o Drake, a gente já havia feito a travessia. De uma certa forma, né? Então vamos lá, conta para nós como é que foi toda essa... Bom, e justamente, continuando, né? Quando eu voltei para São Paulo, depois de ter essa conversa com o Amir e eu brinquei, eu falei, poxa, como deixa eu voltar ao slide anterior, o que significa cruzar o Drake? Então eu abri o mapa, né? Que é a ponta da América do Sul, que vocês estão vendo aqui, e a ideia era sair de Ushuaia e chegar na Península Antártica, né? E o que nos impedia era cruzar o pior mar do mundo, um lugar que tem 90 naufrágios só na região do Cabo Horn, 75% dos dias é mau tempo com tempestade, quer dizer, um lugar que mesmo navios
são impedidos de atravessar se não tem uma condição perfeita. Então, no mapa vocês veem, a linha da convergência antártica é o limite da água gelada. Abaixo da convergência você tem 0 graus. E acima 4 a 5 graus. O problema não é a diferença de temperatura, é que abaixo da convergência tem neblina, tem iceberg, tem gelo. O nosso problema não é o iceberg, porque a gente enxerga. O problema é uma mesa, por exemplo, um pedaço de gelo do tamanho de uma mesa, são 2 toneladas, são 2 metros cúbicos. E isso, com onda, com vento, você não vê, porque só fica um pedacinho para fora, né? Então, você tem 3 horas e meia de escuridão no Drake, já é o suficiente para você estar num campo minado. Depois, todo o sistema meteorológico do hemisfério sul é regido pela Antártica. Então a gente viu agora, semana passada, subiu uma frente fria com uma massa de ar polar forte. Essa frente fria nasceu na Península Antártica, é o que os meteorologistas chamam de baixa pressão. Essas baixas pressões são sistemas meteorológicos que cruzam o Drake, trazendo muito vento. Chega aqui no Brasil, ela já viajou 7 dias, perdeu energia. Mas na Antártica, ela cruza o Drake com algumas horas depois. É a maternidade de tempestade. Quer dizer, a energia está ali, está formando 110 ali, né? km, 120 km de vento, até mais. Então, imagina um barco pequeno como o nosso. Então, o que mudou nessa viagem é que, ao contrário da primeira e da segunda viagem, que eram 2 barcos por segurança, eu tomei a iniciativa e a ideia de falei, não, 2 barcos vão ser 2 problemas se der alguma coisa errada. Então vamos procurar uma pessoa para fazer, um velejador polar que possa fazer o apoio. E assim eu vou ter um veleiro polar atrás de nós. E eu havia conhecido o Oleg, que vocês estão vendo aqui, lá em Ushuaia, na Rota Austral, quando a gente passou por Ushuaia em 2000, 2001. E gostei muito do Oleg. O Oleg era um físico nuclear francês brilhante, uma mente única. E eu procurei ele aqui, ele estava por acaso com o Kotik, que é exatamente esse barco aqui. Ele estava com o Kotik em Natal, eu peguei um avião, fui para lá, junto com o Júlio Fiage, e passei 3 dias tentando convencer o Oleg. Ele não queria, obviamente, porque ele me recebeu no Yacht Club dizendo assim, Betão, esse é o projeto mais idiota que eu já vi na minha vida, estúpido. Ele é bem direto. E eu falei, tudo bem, mas eu levei o meu papelzinho lá com as minhas anotações de 8 pontos que me impediam, mas já com uma possível solução. E levei ao Oleg, que era o maior especialista de Antártica, para submeter a ele o meu plano, porque o que eu queria, na verdade, não era só o apoio do Oleg, fisicamente o barco e o Kotik. Eu queria um mentor, um consultor. Eu falei, eu não posso ter uma ideia, por eu não ter nunca ido para a Antártica, e arriscar minha vida e descobrir que eu estava errado no meio do Drake. Deixa eu te fazer uma pergunta muito pessoal. Nós sabemos, muitas vezes as pessoas têm um certo receio de procurar um mentor, um consultor, porque aquela pessoa sabe mais do que a gente em determinados pontos. Então, eu sei algumas coisas, tem coisas que eu não sei. Então, você diz, eu sou um mau administrador, eu vou dizer que eu não sou um grande especialista em finanças. Então, se eu precisar de qualquer coisa de finanças, eu vou procurar alguém. Né? Como é que é para você, né? Uma pessoa que faz esse tipo de viagem, a busca, até na parte sentimental, você se sente inferiorizado? Você é alto para você, tem 2 metros. Você se sente inferiorizado de buscar alguém que sabe mais que você? É uma cilada, Pedro. Ou que já fez mais que você? Não, isso é uma cilada, porque no mar, o mar mata mais rápido gente vaidosa e orgulhosa. Entende? As pessoas que são vaidosas e orgulhosas no mar morrem muito rápido. E a gente vê muita empresa ruir, muitas vezes até empresas familiares, porque a gestão é muito fechada, centralizada, o cara tem medo de chamar um consultor. Eu já passei por isso no restaurante que eu tive, de chamar um especialista, um consultor, e a sociedade não receber bem porque sabia que ele ia apontar deficiências. Mas precisaria aperfeiçoar, mas melhorar. o ponto é o seguinte, é daqui para frente, entende? Né? Para nós a mesma coisa. O que adianta a gente achar que a gente pode fazer tudo e a viagem dá errada? Nós temos um objetivo, chegar na Antártica. Né? Acho que nenhuma corporação tem um objetivo que seja não diferente. Atingir o que ela está resultado positivo. Então era isso. Se você pensa nisso, busca-se um especialista, busca um consultor. Na verdade, assim, um mestre.
o meu papel, como de qualquer empreendedor, é montar a orquestra. Eu não vou imaginar que eu vou tocar gaita, bumbo, flauta. Tão bem, é impossível, eu não sou... E se tiver um maestro ainda, melhor ainda. Né? No caso era o Oleg, caso era o Oleg. Então foi isso, eu procurei o Oleg e aí ele me fez algumas... depois de 3 dias ele fez algumas ressalvas e falou assim, primeiro, eu vou ser o chefe do projeto. Se tiver que cancelar o projeto na travessia e fazer um resgate, possivelmente vai ser um dia antes da tempestade chegar, com um tempo bom, e vocês vão ter que aceitar, abandonar o barco, subir no Cotique e voltar para Ushuaia. Eu falei, bom, faz sentido. A outra condição, eu teria que ir para a França, contratar o maior centro meteorológico da Europa, chamado Meteomer, comandado pelo Pierre Lasnier, amigo do Oleg, a única pessoa que ele confia. Em meteorologia, né? E esse cara ia montar o projeto meteorológico. E eu perguntei para ele, quanto vai custar isso? Ele falou, não tenho ideia. A terceira, $65 mil adiantados, eu não havia captado ainda nada, não havia ido para o mercado, fechei. E quando ele viu que eu não desisti, porque ele foi colocando, vamos dizer, obstáculos para me desincentivar, ele falou para mim assim, Betão, você é teimoso pra caramba, né? Então, eu vou dizer para você, se tudo der certo, você e o Duncan não tem mais do que 5% de chance de chegar do outro lado. E isso foi pesado ouvir isso. Dele, né? Aí eu falei, preciso ir para o aeroporto, vamos fechar, estava em Natal, voltei para São Paulo no avião pensando, né? 5% de chance, né? Então, o que aconteceu é que essa viagem foi a minha, sim, foi a viagem que eu entendi que a gente tinha que fazer um projeto de excelência, né? Que a primeira e a segunda viagem foram muito valiosas em aprendizados, mas tiveram muitos erros, mas não poderíamos cometer erros no Drake. O Drake não perdoa. Não tem perdão. Então, a gente tinha que nos prepararmos 110%. Fui para a França, conheci o Pierre Lasnier, que é essa figura aí, e o Pierre Lasnier teve uma reação maravilhosa, se entusiasmou pelo projeto, não cobrou absolutamente nada, falou que o que move ele são esses velejadores loucos que fazem essas viagens oceânicas, não sei o quê, e me deu uma informação preciosa, que foi toda a base da construção do barco. Ele falou assim, a única chance de vocês chegarem do outro lado é em fevereiro, entre 1º e 24 de fevereiro. A gente tem que encontrar 3, 4 dias bons para você. Eu falei, todos os anos tem janela? Sim. Ele falou, alguns anos não tem, alguns anos tem 2, alguns anos tem 1. Então eu já comecei a pensar nos 5%. Falei, bom, pode ser que não tenha. Não tenha, né? Neste ano que você vai programar. E a gente vai ter que fazer no outro ano, mas vamos perder $65 mil e assim vai. Aí ele falou assim, e se essa janela aparecer, ela vai ser de vento fraco a vento médio. E aí eu falei, então o meu barco tem que ser um barco eficiente no vento fraco e vento médio. Ele falou, exatamente. Foi aí que nós decidimos construir um barco. Para esse tipo de vento. Para essa condição. É exatamente aquilo. Como eu fiz 7 projetos, 7 viagens, nem tudo que você faz num projeto dá certo no outro ano se você fizer igual. Correto. Ao contrário. O mar muda, as condições mudam, o mercado muda. Então, esse foi o grande tiro, certo? Ouvir o especialista meteorológico, que nos deu toda a condição de saber exatamente o que a gente ia encontrar. Então, se aparecesse essa condição. Se aparecesse. Bom, voltei para São Paulo e aí a ideia era construir um barco, né? Então o Duncan veio para o Brasil, a Barracuda nos ajudou. Nós tínhamos esse desafio de construir um barco mais rápido, mais leve, mais estável e resistente a impacto, no caso, um pequeno impacto, né? Aquela mesa de gelo. Alguma coisa pequena, não. Então ele foi feito em Kevlar, aí nasceu o Satellite, um barco com mastro mais alto, mais largo que o barco anterior, com mais área vélica, ou seja, tinha um aproveitamento melhor do vento. Aí está o Duncan na Barracuda, no Rio de Janeiro, começando a cortar o Kevlar, é um tecido, né, que é laminado. A gente copiou os cascos do barco da Rota Austral, fizemos um molde e criamos um barco idêntico, só que mais leve, mais resistente e com umas medidas um pouco diferentes de largura. O que resultou... Tudo isso em cima de especialistas, correto? Porque você não é um barqueiro, né? Um construtor de barco, tá certo? Nem o Duncan. Vocês são navegadores, né? Vocês são velejadores. Embora o Duncan tenha feito um trabalho grande aqui, a gente sempre teve a ajuda de pessoas que eram especialistas na coisa do carbono e do Kevlar, né? O barco foi montado na represa de Guarapiranga
E a ironia é que o primeiro teste foi na represa de Guarapiranga, em condições semelhantes da Antártica, né? A gente brinca que barato. Que o barco só flutuou, né? A gente viu que ele manobrou e foi fazer o teste só em Ushuaia meses depois. Tínhamos que montar um time, né? As pessoas, né? Exatamente quem faria parte dessa viagem, né? E assim, depois de 18 meses, nós colocamos o barco na carreta, saímos do Yacht Club de Santo Amaro e rebocamos até Ushuaia, descendo toda a Patagônia Argentina. E foi interessante, quando a gente chegou já na Terra do Fogo, tinham 2 garotos pedindo carona, e eles estavam indo para o norte e a gente indo para o sul. Não cabia nenhuma agulha dentro do barco, mas dentro do carro. Né? Aí eu olhei a camiseta deles, assim, do Polo Norte, fui irônico, né? Falei assim, escuta, vocês estão indo de carona para o Polo Norte? Eles falavam, estamos. Falei, como assim? Não, nós somos belgas, tal. Teve um concurso na Bélgica, a gente ganhou. A organização colocou a gente no eixo da Terra, no Polo Sul, na base Amundsen. Nos deram $100 na mão para cada um. E o desafio de chegar no Polo Norte em menos de 100 dias com esses $200. Quando os dois falaram isso, o Duncan falou, os caras destruíram o nosso projeto. Eles são a gente está gastando 350 mil, cara. Os caras vão gastar 200, né? $200. Trocamos, a gente pagou um almoço para eles, óbvio, já entendemos o espírito da viagem deles, que era descolando tudo, né? Trocamos e-mails e eles chegaram em 96 dias. Uau! Então, a lição, eu conto essa história para dizer o seguinte, às vezes a gente pensa que está num projeto que é o projeto mais difícil do mundo, mais desafiador, mas tem alguém do lado fazendo algo extremamente mais complexo de um jeito mais simples, né? Então sempre ter essa abertura de mente para fazer... É interessante isso, né? Fazer coisas novas, né? E aí, bom, o Ushuaia era a nossa base de partida, a gente tinha que montar o barco e o barco é a convergência de tudo que você fez durante os 18 meses, né? Eu quase trouxe hoje para o estúdio essa roupa, porque sem essa roupa não era possível fazer essa viagem. Por quê? Porque dentro dos itens que eu coloquei como impedimento, cair na água, numa água de 0 graus, você numa roupa normal, de vela, você morre em 5 minutos de hipotermia. E o dry suit, que é a roupa seca, ela impede que a água entre dentro de você. Então essa roupa ela é modular. Conforme a região que você viaja, você pode botar 3 camadas, 2 ou até 4, e no peito 5. Então você tem 4 horas de sobrevida. Você cai na água com isso aí, você flutua, a água não entra no pescoço, nem aqui no punho, que tem uma borracha. E 4 horas é mais do que o suficiente para desvirar o barco e acontecer alguma coisa. O problema, Pedro, é que no frio a gente faz xixi de hora em hora. Então os caras já preveram e tem um zíper de borracha duro pra caramba que você tem que abrir. E aí você enfia a mão por dentro, e abre um macacão, puxa outro macacão, puxa o Polartec, a primeira camada, procura algo desse tamanho. E aí você vê que a distância não dá para tirar, porque é tanta roupa, né? Então você tem que deitar ao contrário no barco e fazer xixi de ponta cabeça. A operação número 2 é um pouco mais complexa, porque você tem que tirar a roupa inteira e ficar pelado na proa do barco de cócoras, olhando para o teu companheiro, que está dando risada, obviamente, né? Porque vem aquele jato de 0 graus, né? Não precisa nem dizer aonde. Né? Então, esse é um dos pontos assim, bem complexos, porque até para isso tem que ter logística, né? E a tecnologia desse macacão ainda não resolve esse processo. Nunca vai resolver, não tem como, né? O desafio da gente era dormir, né? Porque era uma travessia que ia até 4 dias, né? Então, como que a gente imaginava que a gente ia construir uma cama nesse barco? Então, a gente pensou na estratégia do alpinista, né? Que hoje em dia os alpinistas colocam uma barraca do tamanho do saco de dormir, então a gente prendeu esse bivac na lateral do barco, na asa, e a ideia era, cada 2 horas, se quem não tiver no leme estiver cansado, estica ali na asa, amarrado com as fitas de velcro. A gente chamou isso de sarcófago high-tech, entra no sarcófago e dá uma descansada ali, dá uma apagada de meia hora, 15 minutos, enfim. E isso tudo foi pensado durante esse tempo que a gente estava fazendo o planejamento do barco, né? 18 meses. Dessa vez, a gente tinha um barco de apoio, né? O sistema de segurança da gente era muito mais eficiente. O barco tinha um rastreador, ou seja, dentro do casco tinha uma bateria com um sistema de rastreamento
Não tinha como hoje, que é muito portátil, mas na época a gente instalou um e-track e ele mandava a cada 3 horas um sinal para o satélite, voltava para o COTIC e para a Marinha Chilena. Para saber onde vocês estavam. Velocidade, rumo e posição. Aí está o satélite 1, dá para ver do lado esquerdo a balsa salva-vida, que a gente pela primeira vez usou uma balsa salva-vida. O e-track, que é aquela anteninha branquinha do lado direito, e as asas laterais, que é onde a gente veleja sentado e onde a gente dorme também, e dentro dos cascos, tudo que a gente precisava para uma travessia como essa, né? Então, e aí vai alimento, água... exatamente. Tudo porque nessa daqui você não leva desalinizador, tá certo? Não, porque era uma travessia curta, exatamente. E tem um volume de água suficiente, tudo que você precisa ali naquele momento. Quem foram as pessoas dessa viagem, né? O Duncan Ross, como eu falei, um cara muito bom, eu já feito campanha olímpica pela África do Sul, muito especialista em catamarã. A esposa do Oleg, né, a Sofia, e a filha deles, a Olga, que estava no barco trabalhando, né, para receber as pessoas. O Fábio Tosi foi o médico da viagem. E o Fábio Tosi tem uma participação importante nessa viagem. Ele foi o médico dessa viagem, como montou todos os kits médicos de todas as viagens. Ele acompanha você... por exemplo, não adianta montar um kit médico, você tem que saber mexer. Então eu passei 2 períodos de 50 horas no hospital universitário aqui em São Paulo, fazendo um estágio no hospital com ele, aprendendo a suturar, dar injeção, a usar os equipamentos. E para mim foi difícil, porque é meu calcanhar de Aquiles. Se eu tiro o sangue, eu desmaio. Então, para você ter ideia, quem que escolheram para ser o médico, né? Beto, o médico do barco. Não dessa viagem, das outras, né? Correto. Nessa vez a gente levou um especialista. Então, para vocês que leram, né, o nosso desafio, o nosso case, esse é o Fábio Tosi, que ajudou o Duncan quando ele levou o tombo lá na montanha e teve... Torceu o pescoço. Então... Fábio é um grande especialista que ajudou essa ideia a acontecer. Não, ele tinha uma coisa, ele é um excelente velejador, já foi 8 vezes ou 10 para a Antártica. E caso eu tivesse uma indisposição, ou o Duncan, ele seria o velejador reserva. Então você imagina a frieza de você fazer um projeto como esse, trabalhar e no último dia, o Beto teve um problema, apareceu a janela. Abro a mão da minha vaga. E os dois atravessam o Drake. Você imaginou que se isso acontecesse... Não é fácil. O que seria... porque o projeto é maior. O projeto não... Vocês estavam no projeto, vocês não estavam no desejo pessoal ou individual. Na hora que a viagem começa, ela não é mais minha. Na verdade, o projeto, quando começa, não é meu. O projeto é nosso, do time. De várias pessoas. Né? O barco tem que chegar, vamos dizer assim. O Makoto Ishibe foi o nosso cinegrafista, um excelente alpinista e o nosso guia de gelo, porque chegar na Antártica não é que você chega num lugar que tem praia e é gelo. Então é perigoso andar no gelo, tem que ter uma pessoa que sabe andar no gelo. E era o Makoto. E o Igor, que se tornou meu grande companheiro de viagem, filho do Oleg, né, que nasceu no COTIC, foi educado no barco, viveu mais tempo flutuando do que em terra na vida dele. Né? E ele também trabalhou no COTIC, na travessia do Drake. E aqui a Jujuba e a Dalilá, que eram os gatos do COTIC, que era parte da tripulação também. Passamos em torno de 18 dias em Ushuaia, montando o Satélite 1. E esse é um momento muito sensível da viagem. Porque é exatamente como eu contei. Nós já fizemos 80% da viagem, quando a gente coloca o barco na água. Porém, esses 18 meses foram 18 meses respondendo questionamentos. Todas as dúvidas. Né? Então, você anda durante esse tempo todo com dúvidas. Só que no dia que você coloca o barco para começar a viagem, você não pode mais ter dúvida. A dúvida dentro da tua cabeça, ela corrói como a água salgada corrói um metal. A gente pode dizer, Beto, que se nós trouxermos para uma realidade corporativa, toda vez que eu tenho dúvida e fico corroendo, né, realmente ruminando essa dúvida, é um processo muito ruim para o sucesso do empreendimento, do negócio. E é o caso na viagem, correto? Sim. Se você tem essa corrosão de dúvidas, você não consegue...
terapeuta de floral, me explicou que dúvida é a maior causa morte do planeta. Eu concordo, porque a dúvida gera todas as doenças e todos os distúrbios. Porque é saudável ter dúvida, mas é mais saudável você resolver. Quando você carrega essa dúvida, você entra em desequilíbrio e desarmonia. Então, você não pode atravessar o Drake com alguma dúvida, porque a pressão emocional lá no meio vai ser muito grande. Então, deixar bem claro, o Duncan e eu, o Gui e eu, o Felipe e eu, o Marcos e eu, todos os meus companheiros, nós nunca vencemos nenhum oceano, nunca vencemos tempestade. Nós vencemos as nossas mentes diante das tempestades. Isso é uma coisa que tem que deixar claro. Tempestade é uma força muito maior que a nossa. A gente tem que ter uma mente que entende que aquela força deve ser usada a nosso favor. Mais ou menos o princípio do Tai Chi, que é uma arte marcial que usa energia, né, que vem para cima de você e você transforma ela. Perfeito. Bom, exatamente, né? Esse slide é o dia da partida, o dia que a gente saiu de Ushuaia. Ushuaia é Argentina, a gente tinha que atravessar o canal de Beagle, velejar 25 milhas para o lado chileno do canal de Beagle, que é Porto Williams, que tem uma base chilena, e lá a gente ia começar todo o processo de negociação com a Marinha chilena, minha velha conhecida, porque eu já havia feito, já fiz várias viagens que saí do Chile, né? Então, toda vez que eu chego no Chile, eles ficam de cabelo em pé, porque eu sempre vou levar problema para eles, né? E é uma navegação curta, né? Algumas horas. A gente chegou aqui nessa base chilena, que é essa base militar. Porto Williams hoje tem um vilarejo com 1000 pessoas, né? Existe até essa disputa, né? Porque dizem que Ushuaia é a cidade mais austral do mundo, mas na verdade é Porto Williams que está um pouquinho mais ao sul, né? E aí tem esse clube, que é o Clube Náutico, né? Que é na verdade é um barco afundado ali, onde todos os veleiros param. E aí passamos aí 2 dias junto com o capitão dos portos, o Oleg e eu, traçando toda a logística no caso de um resgate. Se as coisas dessem errado, como que a gente ia proceder, como que ia ser a participação da Marinha, como se a participação do Oleg. A gente contrata serviços de salvatagem internacional, ou seja, a gente leva um EPIRB, que é um equipamento que a gente coloca no bolso dentro daquele macacão, que nunca fica separado da gente, que no caso de um dos velejadores cair no mar, a gente aciona um SOS internacional. Essa posição o Oleg conseguiria receber no Kotik para poder localizar caso acontecesse isso, né? Difícil, porque também a gente andava com centro de segurança, enfim. A gente nunca depende de uma solução só, sempre várias backups. Bom, e aí a gente velejou mais ao sul, para a região do Cabo Horn. Nosso objetivo era chegar na Caleta Marcial. Passamos por Porto Toro, que é um porto especializado de pesca de centoja, e fomos até essa prainha, que foi a prainha que em 2001 a gente usou como base para contornar o Cabo Horn, na Rota Austral, e ficamos lá amoitados, né? Que é essa baía aí. Passo Bravo. Caleta Marcial. E aí, o que aconteceu? Nós chegamos aí na data combinada com o Pierre. O Pierre estava na França, sabendo que a gente estava lá. 1º de fevereiro a gente estava lá, dia 31. Só que quando a gente estava em Ushuaia, o Duncan vira para mim e fala assim: Betão, a gente passou 18 meses pensando em tudo. Então, se quebrar um cabo de aço que segura o mastro, o estaiamento, vai ter um reserva. Se quebrar um GPS, tem mais 2. Se quebrar um telefone via satélite, tem um reserva. Tudo tem 2 ou 3 opções. Se o Pierre errar, a gente morre. Eu fiquei assim mudo, né? Falei, mas como o Pierre errar? Eu falei, qualquer pessoa pode errar. Aí ele falou: que tal a gente contratar um centro meteorológico americano, Commander's Weather? A gente não conta para os franceses dos americanos, não conta para os americanos dos franceses, e coloca o Oleg como o grande mentor. Ele vai pegar essas 2 informações e falar: pô, olha, enquanto os 2 caras não falarem a mesma coisa, a gente não parte. Então a gente montou um esquema para tomar essa decisão. Correto. Um centro meteorológico falando uma coisa, outro, tinha que vir essa informação. Então nós passamos ali alguns dias. Eu estava vendo o material bruto dessa viagem outro dia, e o Duncan falou uma coisa que eu vi agora no vídeo 2 dias atrás, que
que nos afligia muito na época. O que era? A pior situação que poderia aparecer naquela hora era o seguinte, o Pierre disse para nós o seguinte, que essa janela de tempo podia acontecer entre 1º de fevereiro ou 24. Correto. Vamos dizer que essa janela só chegasse dia 23 de fevereiro. A gente já está moído. Porque a gente ia passar 23 dias mastigando e dando oportunidade para o medo ou para a insegurança chegar. Quanto antes chegasse, seria melhor para o projeto, porque a gente ficar 23 dias ali na ansiedade... Não é fácil. Na hora que a gente saísse para o mar, cara, a gente já está destruído emocionalmente, né? Ia ser muito complicado, com certeza. E o que aconteceu é que para a nossa felicidade, essa informação chegou no 5º dia. Então, antes de comentar a informação, vou fazer o teaser, né? Mas tem uma brincadeira. Tá. Nós tínhamos no barco 2 pessoas convidadas que não estão aqui, o Moisés Plucianic e o Betão Dias, que é meu xará. E esse amigo meu, o Betão Dias, é uma figura. E ele é místico, ele tem um índio tatuado aqui no braço, né? E ele diz que recebe a entidade do índio. Tudo bem, eu sei que essas coisas rolam, né? Aí ele chega para mim no primeiro dia, a gente parou o barco lá, foi dormir no Cotique, veio a informação meteorológica que amanhã não ia ser, né? Aí o Betão fala na minha cabine e fala assim, Betão, tem uma mensagem do índio para você. Eu falei, qual que é? Cara, esquece americano, francês, o índio falou que amanhã dá para sair. Eu falei, puta, Betão, eu não quero magoar o índio, mas, cara, não era melhor amanhecer, esperar? E, pô, porque aí eu fiquei pensando, eu fui dormir, nossa, agora tem o índio, tem o americano, tem o francês, tem o Oleg, a gente não vai sair nunca daqui. Não teve uma história também que alguém falou que era dia de Iemanjá, então era um dia bom de partir, orixás, essas coisas. Não, aí, cara, a conversa ficou confusa, eu falei, vamos esperar os especialistas falarem, né? Depois a gente ouve o índio, né? Então o índio ia todo dia na minha cabine. Dá o aparecer dele. Só que quando, no 5º dia ele falou que ia sair, de fato os franceses e os americanos falaram que essa seria a data correta, né? E essa foi... o problema é o seguinte, os franceses, os americanos e o próprio Oleg, eles nos diriam o que iria acontecer em 96 horas do ponto de vista meteorológico. Só que eles não sabem velejar o barco que a gente veleja. Eles não sabem quantas milhas por dia anda um barco como o nosso, naquelas condições que o vento vai girando a cada 12 horas. Então a gente precisava fazer uma conta para saber se isso era possível. Então tudo isso estava no processo de tomada de decisão, que é a decisão de uma vida. E essa é uma coisa importante para deixar claro para todo mundo, é o seguinte, o especialista, ele muitas vezes ele tem que ouvir o cara que está no comando. Porque é aquele que está pilotando, está fazendo. Não é um caminho de uma via. Não é que ele fala e faz, ele tem que ter o feedback da pessoa. Ele para ele ajudar naquela informação, ele tem que ouvir quem está no leme do barco e como é que a gente vai se comportar naquela condição. Processo. Excelente, Beto. Então vamos fazer a nossa provocação com os nossos participantes. Por favor. Vou pedir então de novo para vocês. Quem ainda não entrou, pegue o seu celular, a sua câmera, pega aqui em cima desse QR Code e, por favor, entre no AHA. Quem não tiver no seu celular o QR Code, leitor de QR Code, entra neste endereço no seu navegador, ahaslides.com, em letra minúscula, /era 2708. Tá fácil. Que agora está exatamente o nosso momento de decisão, correto? O nosso processo de tomada de decisão. Lembrando que terça-feira a gente teve 150 pessoas, não 150 foi? pessoas participando, mas não, chegamos até mais, 170. Hoje nós estamos com quanto, Nelson? 90. Nós estamos com 90 pessoas e aqui no AHA aparece sempre um número menor. 90 não, quanto? 120? 90 no AHA e 120 no 120 participantes e 90 no AHA. Então vamos lá, quem ainda não entrou no AHA, pega o seu QR Code ou escreva no seu navegador ahaslides.com/era 2708.
Nós demos um presente para vocês na terça-feira, que foi aquele texto do Moisés. Então, Moisés foi um dos pessoas que participaram dessa aventura, dessa viagem, não aventura. Por favor. E estava lá como uma pessoa observadora. E ele conta essa história, como vocês leram, do jeito que ele se sentiu vendo o processo de tomada de decisão. O Oleg, o Duncan, o Beto, finalizando com as informações que eles estavam recebendo dos dois centros de meteorologia, americano e francês, depois de ter acontecido tudo aquilo, aquela brincadeira de descer, escorregar na neve. O Duncan teve um forte torção de pescoço, ficou aí 7 dias quase sem condições de partir, tá certo? Eles esconderam de mim nos primeiros dias, eu só descobri no final. Eles esconderam porque falou, o Betão vai ficar louco, né? Vai matar. Então, todo esse processo. E eu queria, então, pedir para vocês, né, em cima do nosso cenário, né, de tudo isso que o Beto falou, da possibilidade perigosa de você estar num espaço onde você caísse na água sem equipamento, você morria de hipotermia em 5 minutos, com a roupa que eles estavam, eles poderiam até sobreviver até 4 horas, e todos esses processos, 75% de grandes tempestades, atravessar num barco sem cabine aberto 50, 500 milhas náuticas, isso dá mais ou menos 900 quilômetros, e essa travessia deveria acontecer em até 4 dias. Então, como é que vocês fizeram e pensaram nesse processo de tomada de decisão? E aí eu queria pedir para vocês, né, que vocês se colocassem, né, eu pedi para vocês que vocês se colocassem dentro do COTIC 2, junto com este grupo, como observadores, e qual tomada de decisão vocês tomariam. E essa é a foto do momento da tomada de decisão. Aqui está o Beto, aqui está o Oleg e aqui está o Duncan, os 3 responsáveis por essa travessia, com o mapa em cima da mesa, tomando essa decisão. Eles receberam as informações dos 2 centros de meteorologia, americanos e franceses, não ouviram o índio, tá certo? Vamos pensar no processo real. E a decisão, óbvio, dos 2 velejadores que iriam atravessar. Eu queria que vocês escrevessem para mim, colocando o seu nome, qual a decisão que vocês tomariam em relação à travessia do Drake, baseado neste case que vocês leram. Em cima do case que vocês leram, com todas aquelas situações, com tudo que aconteceu e com essa primeira parte do que o Beto contou, qual é a tomada de decisão de vocês? Posso dar uma informação? Por favor. Essa informação que veio dos centros meteorológicos nos deixou um pouco em dúvida. Por quê? Porque no segundo dia tinha um período de calmaria de 12 horas. E a gente não tinha muita certeza se a gente seria capaz de chegar na Península Antártica, em Deception Island, no tempo necessário. Porque a gente ia ficar parado 12 horas ou mais. E a gente teve dúvidas de aceitar essa janela, pensando, quem sabe a gente não espera uma outra, porque é muito arriscado. Estava muito justo. E a gente falou, se a frente fria adianta, a gente pega a tempestade no final da chegada, bem no final, que a gente já vai estar cansado. Então, o principal problema era o seguinte, as primeiras 48 horas a gente estava descansado e a gente ia ter boas condições. Só que as condições ruins iam chegar na hora que a gente estivesse cansado, que era o final. Então, imagina ficar 88 horas acordado naquele barco e no final ainda pegar uma tempestade. Então vamos lá. Pessoal, tomada de decisão, rapidinho. O nome de vocês e que tomada de decisão vocês fariam. Então vamos lá. A Rosa Camerata já colocou aqui pra gente, Beto. Eu não faço a travessia. Seria melhor... Seria melhor... Hibernou o computador aí. Seria melhor, talvez, pensar numa segunda janela de oportunidade, né? E aí, nós temos já aqui vários comentários, Beto. Que na dúvida eu não partiria. Na dúvida eu não partiria, José Roberto. Eu iria. Se fosse para não ir, nem começava o projeto. Não é uma questão de fazer, é uma questão de sim, é possível fazer. Nelson. Com todas as informações recebidas, a minha decisão seria ir em frente com o meu projeto. Arthur. Sempre seguir os especialistas. Não.
Legal, Maurício. Numa perspectiva do safety first, esperaria a melhor janela, mas não desistiria de atravessar jamais. Poxa, legal. Aqui acho que fica até mais fácil para a gente ver também. Sim, né? eu não realizaria com 55... Decisão dificílima, mas a minha decisão seria de prosseguir com a travessia, baseado nos dados e informações disponíveis, experiências, principalmente, enfim. O apoio de toda a equipe. Então, Rogério seguiria? Aceitaria as minhas certezas, não as dúvidas. Seguiria em frente se estivesse 110, Júlia, 110%. Bom, você imagina se eu tivesse que ouvir tanta gente falando isso, eu ia ficar louco. Exigir a quantidade de informações e preparações que foi feita e a experiência da equipe. Realizaria a travessia. Ricardo Cruz. Analisaria ponto a ponto, dando respostas a cada item. Depois avaliaria esperando outra janela. Luísa, Mauá. Anderson planejou com excelência. Uma meta a executar com excelência. Eu acho interessante. Aqui eu vou fazer uma brincadeira. O Fernando Walker é um amigo meu. Ele coloca que esperaria o Duncan ficar 100%, bem, e aguardaria então uma nova janela para os melhores resultados para os 4 dias. Exatamente. Legal, Fernando. Seguiria o índio. Não quiseram nem assinar, né? Quem escreveu o segundo índio. O índio e os orixás a gente vai seguir, é isso, Beto? Pois é. Acho que eu não estaria aqui se eu tivesse ouvido o índio na primeira noite. Né? Depois de todo o planejamento ter feito, todas as revisões, não dá para voltar atrás. Lohan. Fernando, eu faria uma travessia com todo o planejamento e apoio. Não sei se haveria outra janela. Foi esse o ponto principal mesmo, né? Foi essa a nossa questão. Eu vejo assim, foi uma decisão do Duncan e minha, né? Não foi uma decisão do Oleg nem dos meteorologistas. Essa decisão cabia a nós dois. E o Duncan fez uma planilha na hora e a gente fez um estudo a cada 24 horas qual que seria o cenário de quantas milhas nós nos deslocaríamos, né, do ponto de partida. E a gente fez essa planilha e dava muito justo. E o Oleg é um cara muito conservador, muito conservador. E o Duncan e eu também somos, por isso que a gente se dá bem. O perfil da equipe foi toda baseada em pessoas conservadoras. Daria errado na equipe se um tivesse um perfil muito ousado. Por exemplo, se o Duncan fosse muito ousado e eu conservador ou vice-versa, a gente ia ter um dilema ali. Porque um gostaria de sair, o outro não. Eu acho que tem um comentário aqui interessante do Felipe Tomasi, Beto, que exatamente você faz isso, né? Eu avaliaria os dados, mas também daria importância ao que toda a equipe sente, né? Então, a gente está falando realmente do time de decisão, do time que está atravessando, né? Sabe quem é o Felipe? É o que fez a Rota Austral. Fala, Felipe, tudo bom? Ele está em Gualeguaychú, na Argentina, ele fez... Tudo bem, Felipe? Porto Montt, Cabo Horn, Ilhabela, e Rio, né? E ele sabe, porque na Rota Austral a gente também teve que decidir, né? Perfeito. E o Felipe sabe que um dia a gente estava na praia, a gente tinha uma condição pesada de mar, 3 queriam sair, um não queria, não me lembro nem quem, e nós não saímos, né? Porque a voz da segurança é a que prevalece, né? E o Felipe acompanhou muito bem essa viagem, porque ele sabe muito bem, ele é um velejador muito bom, um cara muito corajoso, foi uma das pessoas importantes na Rota Austral para a gente conseguir chegar no Rio de Janeiro. Poxa, legal. E ele sabe muito bem que todo mundo tem que estar naquele momento da decisão se sentindo confiante. Porque se um não tiver confiante, não pode sair. Né? Então, mas o Duncan e eu conversando, nós dois nos sentimos confiantes. Porque a gente entendia que aquele 5% de chance incluía também a oportunidade da janela. Vai que a gente... vamos esperar a melhor janela do mundo? Bom, nem sempre a gente começa um projeto com as melhores condições. Porque se a gente for esperar tudo tá a favor, muitas vezes a gente não sai de casa. Olha que interessante, Beto. Nós já estamos aqui com 98 respostas no AHA.
Nossa E Senhora. tem essa que veio de fora, provavelmente de um país da América Latina. Lutando preparação, um milagre. 100% é muito, confia no equipamento. Exatamente. Então, confiar no equipamento, confiar no time e vamos viajar, vamos realizar a Sim, viagem. tanto é que vocês vão ver a foto, né? Eu posso passar, Pedro? Pode. Então, primeiro eu queria só agradecer todos aí pela resposta. E antes de você continuar, Tá. eu queria fazer uma última provocação para vocês nessa etapa. Isso aqui é uma nuvem de tag. Que vocês colocassem uma palavra, uma pequena frase, né? No seu dia a dia, o que dificulta o seu processo de tomada de decisão? Né, imaginando que nós estamos exatamente como Moisés, vendo essa cena, no meu dia a dia, o que dificulta meu processo de tomada de decisão? Uma palavra. Se possível, uma palavra, acho que aí o nuvem de tag permite que vocês coloquem, acho que até 25 caracteres. Então, qual é esse processo? Não precisa assinar o nome, né? Não, esse aqui é só a percepção de vocês, para a gente poder fazer essa discussão. Medo e insegurança. Legal. Insegurança. Minha mente. A minha mente. Olha que interessante, né, Beto? A gente podia até olhar aqui. Medo. Medo de errar. A desinformação. Essa aqui eu acho que é bastante importante, né, Beto? Totalmente. Muitas opções similares, pouca informação. Ainda mais hoje, no mundo de hoje, que a desinformação é o que está afligindo todo mundo nas redes sociais, né? É interessante, Confunde. a gente tem hoje uma rede social de trazer muita informação e no final a gente tem falta de informação. Pouca confiança nessa informação. Pouca confiança. E o outro ponto é a insegurança de buscar, sei lá, especialistas que pudessem nos ajudar. Sim. Olha que interessante. Então, muitas opções similares. Então, como tomar a decisão, né? O que caminho seguir. Eu tenho depois uma das histórias que a gente vai contar numa próxima jornada, Beto, é sobre a escolha, né? O longo caminho curto e o curto caminho longo, né? Então, Exatamente. esse é o eterno dilema das tomadas de decisão, baseado em todas essas palavras. Então, o que leva aqui, por enquanto, Beto, com peso, a insegurança, o medo, a incerteza. Se a gente for falar desses 3 pontos. O medo de fracassar. Desconfiança, né? Sim, essa acho que toda a base, eu sempre coloco em tudo que eu escrevo, que toda a construção de qualquer coisa, ela começa na confiança e na sua autoconfiança, né? Se você não confia em você, possivelmente você não vai confiar no teu companheiro. Se você não confia em você, você não vai confiar na informação que vem de fora, porque você não tem capacidade de analisar aquilo que está chegando para você, né? Você não tem discernimento quando você não tem autoconfiança. Nossa. Esse é o ponto principal. Porque quando você tem autoconfiança, você tem discernimento de olhar um cenário e saber o que você tem que fazer. Esse é o ponto principal. E até ter uma autoconfiança, né, Beto, como a gente está discutindo hoje no cenário, né, corporativo e próprio da viagem, você não é obrigado a saber tudo. Então você tem que confiar em pessoas que possam estar ao seu lado, correto? Então, No caso, a nossa equipe, né? essa equipe, esse time que estava com vocês. Então eu queria agradecer aí todos vocês, adorei aqui a nossa nuvem de tag, Muito o que legal. nos leva a ter dificuldade no processo de tomada de decisão. Acho que isso é importantíssimo, nós temos pelo menos essa consciência. Sim. Né? Isso aqui depois a gente compartilha com vocês, se vocês quiserem tirar uma foto também dessa imagem, eu acho que é importantíssimo. E nós estamos falando aqui de 98 pessoas que responderam no AHA, e estamos aí por volta de 130 pessoas, 140 acompanhando a nossa live. Bora, vamos continuar a nossa Jornada. E aí o que aconteceu? Bom, esse é o processo de decisão, né? O Duncan e eu, a gente conversou com o LEG, tivemos um consenso em cima de todas as nossas contas que a gente fez e a gente falou, vamos sair. Eu queria só pegar um ponto aqui, Beto, nesse slide, que é interessante. Na nuvem de tag, apresenta para nós que o grande desafio de tomada de decisão é a desconfiança. E aqui vocês falam exatamente ao contrário. A gente ter confiança principalmente em quem sabe mais do que nós.
a informação, quer dizer, a desinformação, a discussão, o consenso. E no caso de vocês, eu acho que também é o caso nossos corporativos, é segurança em primeiro lugar. Quando a gente fala de segurança do negócio, de permanecer, da perenidade desse negócio, né? E aquela frase que você e o Duncan sempre comentam um com o outro, que é de não ter receio de pedir ajuda a quem sabe ou a quem faz melhor do que nós. Então, não vou nem chamar de humildade, mas vamos dizer, a realidade sua... Bom senso. Bom senso de falar, o Duncan é o melhor velejador do que eu quero o melhor velejador do mundo para estar ao meu lado. Pena que ele levou o tom e deu uma torcida no pescoço. O melhor velejador do mundo que tope fazer um negócio desse. Perfeito. Né, no pior mar do mundo. E vamos lá contar então como é que foi a travessia para a gente... E aí, exatamente. E aí, bom, a gente tinha o barco preparado na praia, né? Mas olha que coisa interessante. Como nós ficamos 5 dias na praia, lá na Caleta Marcial, a gente passava o dia esperando chegar a informação. E o que a gente fazia? A gente ficava mexendo no barco. Não é que no terceiro dia o Duncan encontrou uma manilha quebrada, nova, uma pecinha que custa $50, mas se quebrasse ela, o mastro caía. Então, o que foi engraçado nisso? Foi aquela coisa, a gente tinha tempo, então a gente fez várias revisões no barco, até o último minuto. Então é isso que eu falo de um projeto de excelência. 110% do tempo a gente estava pensando nisso. Essa é a carta sinótica, que mostra que a gente tinha pouco vento no segundo dia. Uhum. E a gente tomou essa decisão de partir. A Sophie fez uma sopa, um caldo de carne para a gente. Uhum. Às 2h30 da tarde, a gente botou o satélite na água e saímos para fazer a viagem. Foi uma decisão que nos aliviou. Uhum. Né? Tomar a decisão tirou um peso enorme, porque você imagina a ansiedade da gente, fazer tudo aquilo que a gente fez e não começar a viagem porque não teve uma oportunidade. Não, a oportunidade estava ali. Eu coloco o satélite na água e vamos embora. E agora eu vou mostrar uma selfie que eu fiz na época, né? Com uma câmera ainda cromo, né? Que é eu e o Duncan felizes por estar saindo. Então dá para ver a serenidade. Isso foi percebido por toda a equipe. Falar, os caras estão muito serenos, a gente está muito confiante. A gente estava mesmo. Sabia exatamente o que estavam fazendo e como chegar. Exatamente. Muito a gente tinha na nossa mente que a gente ia fazer. Né? A gente estava indo pegar o GNU. Acabou. O ponto era esse. A gente vai chegar. A dança já tinha feito nos últimos 18 meses. Não tinha dúvida que a gente queria chegar e que a gente foi. Bom, mas as coisas não aconteceram como a gente imaginou no primeiro dia, que é uma carta náutica da região do Cabo Horn, e ali no meinho tem daquelas ilhas tem uma ilha pequenininha que chama Deception Island, que era a nossa primeira escala, e depois a gente ia chegar no continente. Então o primeiro objetivo era cruzar o Drake e chegar em Deception. E o que aconteceu é o seguinte, essa viagem ela foi diferente de todas as outras porque ela foi uma regata contra o relógio. A gente tinha que andar contra o relógio para chegar antes do mau tempo, que era a frente fria. Uhum. Então, a gente não estava velejando como as outras viagens, um pouco mais relaxados. A gente estava velejando para fazer o barco andar rápido. Por nós dois termos um background de competidores e velejadores de regata, a gente tinha essa habilidade de fazer o barco andar rápido. Mas isso significa o seguinte, nós vamos ficar 88 horas concentrado. A gente não vai perder um jacaré, nenhuma onda, nenhuma rajada, nenhuma variação de vento, a gente vai perder a performance do barco. Isso desgasta muito mais. Correto. Só que a gente ficou pensando nisso, assim, com tanta... As primeiras horas, sei lá. E o barco novo, todos os barulhos são novos, a gente estava acostumando, que a gente esqueceu de comer. E a gente tinha que comer mais ou menos 6.000 calorias por dia, que é muito, para manter o calor interno do corpo, para aguentar uma temperatura externa tão baixa. E quando chegou a noite, 00:30 começou a escurecer, eu comecei a sentir frio, o Duncan também. Eu falei, cara, a gente não comeu. Aí ele falou, então janta, e eu janto depois. A gente tinha umas comidinhas autoesquentáveis, que você puxa um cabinho, ela esquenta sozinha. Aí eu peguei um fusilli bolonhesa, botei um capacete, botei outra luva. Cara, mas já estava mareado. Por quê? Para você ficar mareado, você está com frio, ansioso, de barriga vazia e balançando.
e no escuro. A gente fez tudo errado. A gente fez, e aí eu comecei a ficar, eu pensei, eu não posso deixar o Duncan perceber que eu estou mareado, que a gente tinha uma preocupação muito grande de não passar insegurança para o outro. E né? sempre aquela história do foco no outro, né? A atenção no outro. Bom, aí eu comi o tal do fuzile e falei, bom, pensei, vou pegar o leme para ver se eu me distraio e eu não enjoo. Aí o Duncan pegou, por acaso ele escolheu o mesmo cardápio que eu, o mesmo sabor, um fuzile bolonhesa, deu 2 garfadas no escuro, falou, Betão, você quer comer meu fuzile? Quando ele falou isso, eu falei, o cara tá pior que eu, não conseguiu nem comer. Aí não deu 5 minutos, ele vomitou, passou mal, e eu pensando nos 5%, eu falei, caramba, né? Aí eu falei, Duncan, entra no sarcófago e eu vou velejar, né? 2 horas, depois você pega meu lugar e eu descanso. Aí ele entrou no sarcófago, e eu louco para vomitar, mas segurando, né? Porque eu não queria mostrar que eu também estava... Não dava para os dois ruins, né? E aí não teve jeito, eu vomitei, né? E o Duncan estava preso dentro do sarcófago fechado, mas ele devia estar delirando, porque ele vira para mim e fala assim, Betão, é você que está vomitando? Eu falei, pô, só se for o índio, né? Porque não tem mais ninguém aqui no barco, né? E aí ele abriu o zíper assustado, porque eu entendi a pergunta dele, é que é um barco fácil de virar. Qualquer rajada vira um barco desse. Imagina virar no Drake à noite, o cara amarrado naquela asa, ia ser uma merda, na verdade. Né? E aí eu falei, não, tá tudo bem, eu tô vomitando, mas, cara, a gente vai vomitando até a Antártica, mas a gente não volta, né? E aí, para nossa felicidade, né, nesse período da travessia, a gente só tinha 3 horas e meia de escuridão. Então, logo clareou, começou a clarear, nunca ficar tão escuro, sempre tinha no horizonte uma linha de luz, mesmo nublado. E quando clareou, a gente sabia que a gente ia ter um período de vento fraco, que era aquela calmaria, o que nos ajudou a recuperar o enjoo e tal. E aí a gente passou esse período de calmaria, a gente se alimentou bem, né, e descansamos um pouco, tentamos velejar, mesmo com um pouco, porque não é que acabou o vento totalmente, vinha uma rajada, parava, vinha um pouco... Então a gente ia pegando essas rajadas e aproveitando para andar, que se fosse 20 metros, 100 metros, 1 quilômetro, não importa. A gente tinha que andar com cada soprinho de vento, a gente tinha que andar. Aí o vento entrou, na segunda noite foi muito boa para nós, assim, o barco andou rápido. O Oleg, imagina, o nosso rastreador parou de funcionar durante 6 horas por algum problema de mau contato. Eles ficaram loucos porque eles entendiam que o único jeito do sinalizador parar de funcionar se o barco estivesse ao contrário. Então eles imaginaram que a gente pudesse ter capotado o barco, mas não. Logo em seguida eles chegaram próximo da gente, porque eles estavam 15 milhas atrás. Eles não viam a gente, nem a gente viu o barco de apoio. Por isso que tem essa imagem da gente aqui, já começando a pegar o vento normal. Dá para ver que tem pouco vento, não é, no Drake, mas a gente começa de novo a velejar com um vento bom. Aí, no 3º, 4º dia, sim, aí veio o vento perfeito, e aí era performance total. É fazer o barco andar na velocidade máxima, 100% do tempo, porque a gente tinha que chegar. O que acontece é que cada 24 horas os meteorologistas eles vão atualizando. Então a gente tinha uma incerteza, vamos dizer, você tem 48 horas de bastante certeza, 72 mais ou menos, e as últimas 96, pouca. Não sabe. Só que depois de 48 horas, as próximas 48 você tem certeza. E aí essa frente fria estava adiantando um pouco. A gente já sabia que ia chegar lá, não com o vento favorável, mas com o vento contra, o que muda completamente a navegação. A temperatura, principalmente. Porque quando você está indo com o vento, você não tem tanto impacto do vento no teu corpo. Agora, se você está com o vento contra, você tem o movimento de um barco para um lado e o vento para o outro. Então, o vento fica mais forte sobre você. Lembrando que é isso que te rouba calor, né? E o cansaço também, né? Mesmo que você coma 6.000 calorias, quando você fica cansado, você não tem mais como... Não tem energia. Energia, né? E aí, dá para ver minha cara aqui, que eu estou bem cansado, né? Já na 3ª noite, mas energeticamente falando, o que ajudou muito nós dois nessa travessia é que tudo estava dando certo. Os equipamentos funcionando bem, a comida funcionava bem, a caminha, mesmo com aquela improvisação, era um ponto que a gente podia dizer... Dava uma descansada ali. O dry suit muito eficiente. O barco estava andando muito bem, principalmente o barco, era o nosso medo, não quebrar nada. O Drake é um mar pesado, judia da estrutura do barco, e o barco tinha uma performance boa, isso que era importante, né? E a gente estava feliz com aquele resultado, né? Então,
Você imagina, você passa 18 meses imaginando uma coisa. Na hora que você está fazendo aquilo, e aquilo está dando certo, aquilo volta para você como um estímulo para você... movimentar você o negócio, ir atrás, né, daquilo sem que você... parar, né? E fomos, né? E assim foi, a gente chegou, o que aconteceu é que vocês vão ver daqui a pouco na próxima imagem talvez, é que o vento mudou, aqui as velas estão abertas, a gente está surfando e a gente começa a velejar com o vento contra, né? Na hora que o vento muda, que é exatamente aqui, ainda põe um outro casaco em cima daquela roupa, foi mais efeito psicológico porque não mudava nada, né? Já tinha 6 camadas em cima de mim. A gente estava muito cansado, a gente estava mais de 80 horas sem dormir e a gente tinha que chegar. E aí a frase do Santiago Issa, que foi nosso companheiro de Rota Austral, que diz que todo barco que parte tem que chegar, né? E a gente está eu tenho um vídeo dessa hora, assim, a gente dava uns gritos de vibração, nós vamos chegar na Antártica, nós somos os primeiros velejadores do mundo a cruzar o Drake num barco aberto. E essa é a visão que o Oleg tinha da gente, do Kotick, né? Porque no final da travessia ele se aproximou da gente, por quê? Porque estava anoitecendo e tinha iceberg e gelo, e ele tem radar, a gente obviamente não tem radar. Então, imagina na hora que escurecesse. A gente já estava chegando próximo de Deception Island, só que na hora que escurecesse a gente não ia poder continuar velejando, porque a gente não tinha como evitar uma colisão. Nem o próprio Oleg podia velejar no escuro. Eu queria, nessa frase aí, Beto, antes de você passar para a próxima, uma coisa que você sempre comenta comigo e eu acho que é muito forte. E eu acho que a gente pode trazer isso fortemente... para as pessoas, né, para os líderes, para os executivos que estão lá. Então você está aí quase 80 horas, né, acordado, dormindo muito pouco, alimentação, você está, desculpa, com uma cara horrorosa para não falar outra coisa. Uma cara de foca. Cara de foca, cara de múmia, quebrado. E você tem essa frase, né, que a exaustão me mostrou um lugar que eu não conhecia e que algumas ferramentas estão guardadas nas nossas profundezas. O que a gente poderia dizer para os nossos colegas, aí, os participantes hoje, dessas ferramentas que estão guardadas nas nossas profundezas para a gente enfrentar cenários tempestuosos? Essa é a grande qualidade da tempestade, né? Ela mostra quem é quem. Esse evento, na minha opinião, que está acontecendo hoje no mundo, né, a pandemia, ela é um teste e, ao mesmo tempo, é uma possibilidade, uma oportunidade para cada um se ver diante desse cenário imponderável e incerto, como está reagindo. Mas não no sentido de se abaixar, se culpar ou se fazer um auto-julgamento, criando algum tipo de... penitência, exatamente, mas simplesmente para se enxergar, porque as coisas, a gente consegue mudar a nossa posição, a nossa postura, quando a gente percebe o que a gente sente. Legal. Então, as tempestades que nós passamos, as calmarias, elas nos deram a oportunidade de acessar aquilo que a gente não acessa no tempo bom. Como que eu vou acessar a ferramentinha da superação no dia de vento bom? Como é que eu vou acessar a resiliência no dia de vento favorável e mar de almirante? Não tem como. Só que quando você está nesse lugar, né? Nesse lugar aí, no Drake, naquela situação com o teu companheiro, 80 e tantas horas sem dormir, na chegada, qual que é a ferramenta que você precisa acessar dentro de você para terminar a viagem, né? Legal. Essa força eu não conhecia ela dentro de mim. E você tinha ela dentro de você. E ela me trouxe uma confiança muito grande, mas não no sentido daquela confiança de você se sentir prepotente e dono da verdade, ou não. É o contrário, né? Você teve a humildade de saber que você precisou de um grupo, né, heterogêneo, de grandes habilidades para você poder ter essa experiência, né? Todos nós estávamos tendo essa experiência, né? Legal. Eu já coloquei isso, né? Eu até adiantando um pouco a apresentação sobre a diferença de êxito e sucesso que eu vou falar no final da apresentação. Legal. Bom, e aí o que aconteceu é que quando escureceu, a gente estava a algumas milhas da entrada da ilha de Deception Island, o Kotick, o Oleg decidiu parar. Ele falou, vocês já passaram o Drake, né? Vocês já estão dentro das Shetlands, né? O Estreito de Boyd,
e agora a gente vai amarrar o satélite na popa e vocês vão descansar e vamos esperar clarear, porque eu também não posso sair daqui. Então, a gente, quando clareou, a gente já entrou em Deception Island. Aqui dá para ver, se vocês procurarem no mapinha aí, tem uma ilhinha que chama Deception Island, é uma ferradurinha. E aqui está a foto da entrada dela. É uma ilha, na verdade, que é um vulcão, uma ilha vulcânica que forma uma boquinha, e a própria cratera do vulcão é esse lago interno onde a gente entrou e passamos 5 dias descansando, comendo, dormindo pra caramba, né? A gente recebeu nesse dia, tinha umas cartinhas escondidas, e tomamos um champanhe, o Duncan e eu, para comemorar. É um lugar maravilhoso, um lugar indescritível. Para quem já conheceu a Deception Island, é um lugar maravilhoso. Essas fotos são do Júlio Fiade, que foi o nosso fotógrafo. São fotos belíssimas, né? O Cotique e o satélite aí descansando depois da travessia. Por ela ser vulcânica, dá para ver que tem até um vapor ali, né? A gente explorou um pouco a ilha por dentro. Mas a viagem não tinha terminado, né? As focas peleteiras. A gente tinha ainda que velejar mais 100 milhas ao sul, para chegar no continente. Na verdade, Pedro, nesse ano, o nosso objetivo era chegar no Círculo Polar Antártico, mais ao sul. Mas a gente não conseguiu chegar porque nesse ano o mar estava congelado, então não tinha como a gente... como entrar, né? Não tinha. E aí, o que aconteceu? A gente pegou a previsão do tempo dos 2 centros meteorológicos e eles se enganaram. Porque existe um negócio chamado microclima, que é uma condição climática que só acontece naquele lugar. Então eles nos deram uma previsão de 4 a 8 nós, e a gente achou que ia velejar mais de 24 horas para chegar, e ventou 37 nós. 37 nós num barco desse, numa condição como essa, foi com certeza a velejada mais difícil das nossas vidas. E parece, assim, a sensação que eu tenho é que o Drake... Eles quiseram fazer um último teste, o Duncan e eu, vamos ver se esses 2 caras querem mesmo chegar. Atravessar o Drake foi fácil, né? Esse último final que foi uma viagem, a gente quase colidiu numa baleia, nevou, neblina, gelo pra caramba espalhado no oceano, a gente desviando das pedras como parecia um game, sabe? Foi uma velejada, sim, para nós, a mais importante das nossas vidas, com certeza, absoluta. E no final do dia, a gente chegou no continente gelado, onde nunca ninguém havia chegado num barco como esse. Eu acho pouco provável que isso aconteça de novo, não porque eu acho que não tem pessoas que são capazes de fazer isso, mas é porque muitas coisas foram favoráveis a acontecer naquele 5% de sucesso. Exatamente. E aí nós tínhamos 14 dias de deleite, né, para aproveitar a Antártica, né, velejar para lugares que ninguém velejou, né, brincar com o barco no meio dos icebergs, fazer algumas 2 trekkings, não posso falar nem escalada, porque eram 2 subidas de montanha com o Makoto, né, que nos levou para o Monte Jabé. Na verdade foi uma escalada maior e uns 2 trekkings. Aí o Duncan e eu na corda, todo mundo subiu no Monte Jabé. Tem 700 metros. Foi engraçado que o único especialista aí no meio, o Makoto, que é o de óculos, é o japonês, né? E eu cheguei para o Makoto e falei assim: Makotão, para um alpinista, quanto que vale essa escalada, né? De 0 a 10. Ele falou meio. Eu falei, tudo bem, não tem problema, né? Mas a gente está num lugar maravilhoso. Para mim, né? Foi 10, né? Para mim foi 10, E aí a gente tinha esses dias para velejar, fazer imagens, né? Porque tem a ideia de fazer um filme. E aí tinha um problema, a gente tinha que desmontar o satélite e levar ele de volta para Ushuaia, o barco, né? O Oleg, monitorando o Drake, falou, foi a única janela do verão. Se vocês não tivessem atravessado... Não ia ter a segunda janela aquele ano. Não, e aí então ele não queria levar o barco no convés do Cotique, porque ia perder o barco por causa das ondas. Nós conseguimos encontrar a Marinha Brasileira, que estava com o navio de pesquisas a 40 milhas de nós, o Ari Rongel. A Marinha foi super receptiva, desmontamos, marcamos um encontro. Nessa que é a Port Lockeray, é uma base de pesquisa inglesa, eles têm gente durante 6 meses do ano nessa base. Nós encontramos um cantinho ali do lado de uma ossada de baleia para desmontar o satélite, embalá-lo, e 3 dias depois, o Fábio Tosi comigo,
3 dias depois a gente colocou o barco no convés e foi encontrar o Ari Rongel, que é esse barco da Marinha que levou o satélite de volta para o Rio de Janeiro, deixando a gente livre para fazer a volta exatamente, para Ushuaia no Cotique, né? Ainda descolamos um churrasco, era um domingo, tomei Guaraná. Legal. Comi um churrasco a bordo do Ari Rongel. E aí nós tínhamos que voltar para Ushuaia, né? A missão estava completa. Que delícia, Beto. Então eu queria só convidar os nossos participantes para a nossa última interação aqui. Depois a gente vai ter um bate-papo final de vocês com o Beto. Do seguinte, então de novo, para quem tiver o leitor de QR Code, pega no seu celular. Para quem não tiver, ponha no seu navegador esse endereço, arraislides.com/era em letra maiúscula e a data de hoje 2708. Vamos lá então para a nossa última interação aqui. Eu tinha provocado vocês também essa frase do Fernando Pessoa que me provocou a vida inteira, desde a primeira vez que eu ouvi, eu era jovem, e eu sempre ficava com esse questionamento: navegar é preciso e viver não é preciso. E eu queria que vocês colocassem qual é a interpretação de vocês sobre essa frase, para depois, na sequência, o Beto e eu discutirmos um pouco qual é a nossa percepção dessa frase. Navegar é preciso e viver não é preciso. Se vocês puderem colocar o nome de vocês, o que é esta frase para vocês, nós agradeceremos muito. Vai ser uma boa conversa aqui. Vamos lá, 1 minuto para... Para quem não gosta de mar, navegar não é preciso, né? Boa, Rodrigo. Sentido de exatidão absoluta. Sim. Os projetos são maiores que as pessoas. Navegar é viver, andar é conhecer, legar ao fundo da tua alma. Muito bom, Eládio. Boa, Eládio. Amigo meu, querido, que vai fazer uma viagem igual a Rota Austral em breve. Navegar é procurar o desafio. Fernando Walker, com certeza ali. Usar a cabeça de engenheiro fica mais difícil. Mais fácil. Porque isso não foi o Walker. Não? Foi você, né, Fernando? Como vamos viver sem objetivos? Exatamente. Essa é bem Garavelho. interessante, Garavela. Todos Se sabem entregar no final, com então paixão. é melhor aproveitar a viagem. Certeza é relativa. Muito legal. Navegar é exatidão. Viver, não. Jaime, boa. As pessoas procuram a felicidade, não procuram a felicidade, está a fazer as coisas, continuar seguindo. Lohan. Sim. Precisão da navegação, a vida é muita neblina. Celeia. Sim, a precisão da navegação na vida, que às vezes tem muita neblina. É conhecimento de si. Navegar é um dom, viver é unânime. Legal. Eu queria trazer a minha visão desse negócio, Beto, depois da gente ter participado já de várias ações em conjunto. E eu tinha sempre esse verbo, né? O verbo precisar. Então, navegar é preciso e viver não é preciso. Isso me incomodou, Fernando, Beto, Ari, a vida inteira. Eu falei, mas como é que é preciso navegar e não é preciso viver? E aí, depois de várias atividades com o Beto, eu aprendi o que o próprio Jaime colocou aqui para a gente. Que navegar, na verdade, é um negócio preciso. Para você conseguir atingir aquilo que você quer, você precisa ter precisão. Tá certo? Uma carta náutica, uma ponta, uma pedra, ela está exatamente aquela pedra ali. Tá ali, né? Então, quando você tem um ponto numa carta náutica, é tudo muito preciso, né? Então, você vai sair de um ponto para chegar no outro. Todo barco que sai, chega. E a vida, ela não é precisa. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 1 minuto, daqui 5 minutos, o que vai acontecer amanhã.
Quando eu consegui entender que isso era um verbo diferente, Beto, do que eu tinha, não de precisar, mas de precisão, Sim. vou dizer para você não acredita o alívio que tirou da minha cabeça, que eu falei assim, pô, eu tenho que navegar, mas eu não sou navegador. Eu gosto, tal, andar de barco, navio, tudo, mas eu não sou navegador. Eu falei assim, mas e minha vida não é precisa? Eu tinha exatamente ao contrário. Então mudou completamente a minha concepção do verbo, né? Precisar versus precisão. Só que tem uma coisa interessante nesse ponto, né? Uhum. Quando você fala de navegação, tem um sujeito, não é um sujeito oculto. Alguém navega. Exatamente. Mas essa pessoa que navega pode não ser precisa, né? Exatamente. mas o barco necessita de precisão. Exato. Esse é o grande segredo, né, de tudo, né? O que é mais importante, né? Sempre tem um projeto perfeito com tripulantes que não são tão bons, ou um projeto não tão bom com bons navegantes, né? Executores são... quando o executor é muito bom, o projeto, mesmo não sendo tão bom, ele tem uma chance grande de dar certo. Porque a precisão do planejamento, muitas vezes, ela conserta um projeto, um plano que não estava tão bom. Né? E isso também é um exercício bom de se pensar. O Oleg, ele tinha essa percepção. Ele falava sempre para nós, a coisa mais importante são os executores. Quem vai fazer? Pode ser que o projeto não dê certo no meio do caminho, mas quando os executores são bons, a gente consegue corrigir o rumo do barco, né? Perfeito. E aí tem três outros comentários que eu queria pegar, o do Fernando Walker, que ele diz, nunca desistir do grande objetivo, persistir sempre com serenidade. A Débora, que comenta, seguir em frente e sempre. E esse último aqui embaixo, que eu não sei de quem é, que navegar nos ensina a ser resilientes para vivermos melhor. Exatamente. Então acho que tem tudo a ver com o que nós estamos falando dessa grande navegada que nós fizemos aqui entre terça e hoje. E para finalizar, o Beto vai trazer aqui alguns pontos, as últimas imagens, né, Beto? O que a gente fez. Essa é a volta para Ushuaia, né? Foram 6 dias entre o Drake e o sul da Terra do Fogo, até chegar felizes, né? O Drake foi bem temperamental para voltar, graças a Deus ele estava no Cotique, né? E felizes de termos tomado essa opção de ter pego essa janela, porque senão a gente não teria feito a viagem em 2003 e possivelmente nunca teria acontecido. 2004 ou 2005 seriam ser outras janelas. E para mim a imagem que representa essa viagem é essa foto aqui. Por acaso tem 2 rapazes da Marinha Brasileira que estão aí no meio da foto com esse macacão laranja, né? E 50 seres humanos, 2 barcos e o mesmo sonho, né? O nome dessa apresentação, quando eu já fiz centenas de vezes em companhias, o sucesso é uma experiência coletiva, né? E o sucesso é muito diferente do êxito para mim. O êxito eu enxergo como algo individual, né? Eu tive êxito em pensar esse projeto, mas o sucesso é quando eu penso na coletividade. Então, o êxito sem um propósito coletivo não tem valor nenhum. Ele tem valor quando ele é feito em grupo. Nós vivemos em grupo, nós somos uma sociedade, nós somos seres sociais e os nossos projetos são sempre coletivos, né? Todo o nosso desenvolvimento ele anda muito mais rápido quando ele anda em grupo, porque tem muito mais desafio fazer as coisas coletivamente do que individualmente, né? Então esse é o nosso grande desafio como sociedade, como companhias, nos relacionamentos afetivos, tudo que você vai fazer. E como eu contei agora para vocês e o Pedro comentou, esse barco teve 50 pessoas que estavam lá representadas por serviços, por peças, por informações. Então não foi o Duncan e eu que cruzamos o Drake, foram todas essas pessoas. Esses 50 seres humanos, né, que vai, sei lá, desde a sua nutricionista, todo mundo, o médico, todos, quer dizer, aquela pessoa que está dentro do estaleiro, fazendo o primeiro molde, todos participaram. Eles estão participando disso. E o que a gente fez? Quando a gente chegou na Antártica e a viagem terminou,
Aham. Nós pegamos o telefone via satélite, sem que ninguém soubesse. Essas pessoas, no seu dia a dia, em São Paulo, no Rio, em todos os lugares, Aham. receberam uma ligação da gente da Antártica para agradecer. Putz, aí é muito Imagina legal. o coração onde foi, Uau. né? Muita gente chorou, porque as pessoas estavam, obviamente, temerosas diante do tamanho do desafio do projeto, né? E isso foi maravilhoso, né? Ter esse reconhecimento e poder, né? Dizer para elas que o que elas fizeram foi um pedacinho do quebra-cabeça que a gente montou. Todas elas eram responsáveis por isso. Né? Então, os agradecimentos, antes de fazer os agradecimentos, eu queria daqui a pouco chamar o Fernando para estar aqui com a gente. Eu ia pedir para o Ari. Ari, você disse que a gente conseguiu já fazer o sorteio aí pela nossa parte eletrônica. Você podia me dar a lista de quem ganhou? Opa! O sorteio dos nossos 20 livros, os livros estão ali, né, Beto? Você podia mostrar um? Então, nós temos 20 pessoas aqui que foram... O Mar é Minha Terra e a Entre Trópicos, a primeira viagem, Miami Ilhabela. Então, 20 pessoas, como a gente havia combinado, né? Vocês ganharam esses livros. Eu vou ler aqui os nomes de vocês. E depois eu queria também comentar que o pessoal da Era vai entrar em contato com vocês para duas coisas. A primeira, para ter um feedback desse evento, dessa atividade que o Beto e eu fizemos, para ver se realmente foi positivo e se a gente continua com isso. Eu gostaria de agradecer a todos vocês de receberem aí os contatos dos profissionais da Era para avaliarmos o nosso trabalho. E segundo, para entregar também, fazer um jeito de chegar na mão de vocês os livros por sorteados. E todos eles já estão assinados e tem uma dedicatória do Beto específica para cada um de vocês. Então, aqui, pela ordem desse sorteio. Anderson Tavares, Ari Siqueira, Danilo Garcia, Elode Perrington, Emílio Sanches, Lucas Amado, Rodrigo Torquato, Sandro Guerra, Vicente Longatti, Valdemir Macari, Marta Oliveira, Ivan Martinho, Marcelo Pinto e Diego Mota. Além do Jonas Matos, Aldair Matias, Priscila Aguiar, Karen Gomes, Rita Figueiredo e Carlos Assunção. A todos vocês, os meus parabéns, vocês foram os nossos sorteados aqui nessa primeira jornada nossa, desses 20 livros. E eu queria pedir para vocês, antes de fazer realmente os nossos agradecimentos, uma última interação. Todos nós, pelo menos eu sou assim, sou o rei do souvenir, né? Minha namorada morre de dar risada, que eu sempre levo um sabonetinho, eu amo shampoozinho de hotel, coisa que eu mais levo. E tem uma outra coisa que eu sempre pego uma pedra de um lugar que eu vou. Então eu tenho pedra, Beto, de mais de, 80 lugares no mundo que eu já tive. Você e o Obelix, né? Eu e o Obelix, eu sou da época da pedra, os Flintstones e o Obelix eu tenho uma pedra. Não menir, porque eu acho que é um pouco pesado, mas eu sempre tenho um seixo, uma pedra, que é o meu souvenir daquele lugar. E eu queria pedir para vocês colocarem também nessa nuvem de tag, sem identificação, se possível em uma palavra, qual o souvenir que vocês estão levando dessa nossa jornada de terça e quinta-feira. Já veio a primeira, inspiração. Muito obrigado, acreditar sempre. Então, qual o souvenir que vocês estão levando? Você sabe que Pedro, eu tenho uma coisa de eu não pegar nada de nenhum lugar. É mesmo? Nada, nem as pessoas concha, eu não pego nada. A Elô vai morrer de gostar de você, Beto, porque eu sou exatamente ao contrário. Eu sou o rei de pegar e guardo. Hoje no meu escritório tem dezenas de pedras e sabonete fica no banheiro. Eu tenho dezenas de pedras. Vamos ver, olha que interessante. Resiliência. Superação, confiança, inspiração, propósito, autoconhecimento, aprendizados, sonhos realizados, não desistir. Interessante, nós estamos aqui ainda com 95 pessoas aqui no Ahá. Tomara que a gente consiga ter as 95 souvenirs que eles estão levando
desse nosso trabalho. Ah, Acho que importantíssimo, né? Está sendo uma coisa bastante interessante aqui, Beto, né? O planejamento Sim. e resiliência. Inspiração Inspiração. Eu vou fazer o seguinte, Beto, acho que eu vou deixar aqui aberto nesse slide para as pessoas irem complementando as seus souvenirs, o que eles estão levando. E eu queria convidar o Fernando, da Era, para realmente, eu vou aqui até levantar para agradecer, Fernando, obrigado pela confiança e apoiar a nossa Obrigado. jornada. Foi super interessante, espero que vocês estejam gostando e todos, né, como nós estamos vendo aí o resultado desse trabalho. Olha, eu posso dizer o Queria seguinte, dizer, esse tempo todo escutando sobre gestão de recursos, cercado de especialistas, tomar a decisão, viajar leve para viajar longe, puta, isso é nosso mantra. Então, show de bola, sensacional. Mas é isso. Para explicar para todo mundo, né? O Ari, que está aqui do lado, me procurou há um mês e pouco atrás, explicando sobre uma palestra. Eu falei, não, vamos pensar uma coisa diferente, porque o Pedro e eu nos conhecemos na época da pandemia, na época no auge da pandemia. No auge da pandemia, e o Pedro propôs esse modelo de apresentação interativo, né? Com essa tecnologia toda. E aí eu, brincando com o Ari, falei assim, a nossa mesa de decisão é igual, a minha é um pouco mais molhada que a tua, mas a natureza dos das nossas atividades profissionais são idênticas, né? E nós tivemos uma identificação enorme com a Era em relação a essa busca pela excelência, pela otimização, que é o trabalho da Era e é o meu trabalho junto com o Danca, com o Felipe, com o Igor, com o Marcos, com todos os meus amigos que eu velejei durante a minha vida toda. Nós fazemos exatamente a mesma coisa. E aí falou, por que a gente não faz um evento juntos? Então, foi assim que nasceu espontaneamente o nosso primeiro modelo novo de negócio, não é, Pedro? Exato. Inovação também, né? Está sempre Total. no meio de campo, sempre de olho em tudo que acontece. Exatamente. Por isso que a sinergia rolou tão natural. Parabéns. E parece, Fernando, que você ia provocar o pessoal para uma próxima jornada, é isso? Não vamos fazer isso. Não, peraí. Aí é sacanagem, porque vocês sabem que eu sou movido a desafio, né? Nosso time... Qual é o desafio, o Fernando? Nosso time da Era Brasil é movido a desafio. Posso contar ou você puxa? Eu topo. Você topa? Fala que eu... Legal. Fala que nós somos movido a desafio. Eu tinha provocado o Fernando, que eu duvidava que ele topava fazer uma coisa totalmente diferente com a gente. O Beto está planejando, né, já está com o início, já está há algum tempo com o mapa dele aberto dessa próxima viagem que ele vai fazer, dessa próxima jornada. E essa jornada ela vai ser cruzar o... Passagem do Noroeste entre o Alasca e a Groenlândia. Alasca e a Groenlândia. E nós queríamos convidar vocês, se vocês topariam, participar de um outro evento como esse. Nós temos os contatos de todos vocês seriam os primeiros a serem convidados a participar com a gente da construção desta jornada. A participar de como se faz isso, como é que se deita em cima de um mapa. Esse é o detalhe, né? Que aí foi eu que provoquei ao contrário, né? Porque todo mundo faz depois que foi, né? Não, essa pela primeira vez. Queremos convidar vocês aí antes. Nós que entramos também para provocar. Fazer o caminho contrário, né? Porque eu venho aqui, conto uma viagem que aconteceu e o que a gente fez. Ao contrário, nós vamos falar sobre o que eu estou pensando junto com o Igor, com o Lourenço, a Universidade de Mauá, que entrou agora no projeto, fazendo a parte de design do barco. É um barco inovador que vai pedalar e velejar, porque não tem vento no Ártico, né? Então, tem muita inovação nesse projeto. Então, a ideia é trazer para cá todas as nossas dúvidas. E trabalhar a construção dessa jornada com vocês. Então, a gente fazer pelo menos mais um encontro desse, de uma preparação de uma viagem, de uma jornada. Não vir só contar a história final e as experiências, as vivências. Lembrando que vai acontecer em 2022, né? Então, exato. É a primeira parte. Então, nós vamos ter uma parte, quiçá, a gente consiga fazer aí algumas dessas jornadas com vocês neste desafio da construção. Sabe o que agora eu percebi? Acho que você está indo atrás dos belgas lá, hein?
É do Ártico para o Antártico. Exato, nós vamos encontrar eles lá em fez cima. lá, agora vai fazer Exatamente. Então, pessoal, mais uma vez eu queria agradecer ao Fernando, a todo o time da Aera por ter dado apoio e acreditado nesse novo empreendimento do Beto e meu. Eu queria agradecer também aqui o nosso pessoal do estúdio da Chorus Call, que realmente fizeram um trabalho maravilhoso. A gente está com uma tecnologia aqui, na minha opinião, state of the art. Os meninos que estão aqui trabalhando com a gente, o nosso amigo Ari, Nelson. E todo o time da Aera. O Cláudio que está... Então, obrigado, prazer. Fernando, Vamos nessa. Vamos embora. Vamos nessa. Muito Agora eu obrigado. quero ver o pessoal que está aí ligado. Ó, vamos lá. Valeu. Perfeito. Obrigado. Abraço. Obrigado. Bom dia para vocês e uma boa jornada. Bons ventos. Bons ventos. Vamos nessa.